O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo apresentado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Segundo o Comitê Gestor do Simples Nacional, em torno de 5 milhões de empresas já estão cadastradas no sistema. O número representa algo em torno de 83,7% das micro e pequenas empresas cadastradas e algo em torno de 80% das empresas brasileiras. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui no nosso estúdio com o professor e auditor fiscal do Estado, coordenador de administração tributária, Eliezer Pinheiro. Boa noite, professor. Boa noite. A primeira pergunta é: quais as vantagens encaminhar contadores para o SEBRAE para que eles gratuitamente possam atender ao microempreendedor individual. O cadastro é feito totalmente pela internet, ele se cadastra pela internet uma única vez, e isso pode levar muito pouco tempo para que ele possa se cadastrar. No caso das outras empresas, as empresas do Simples, é um pouquinho mais demorado, mas nós temos na Secretaria da Fazenda e também a nível nacional o cadastro sincronizado que está entrando em vários estados, em vários municípios, e aqui no Ceará ele está já em fase de alguns testes. Hoje no estado do Ceará nós estamos cadastrando uma empresa. No momento em que ela entra com o pedido na internet até ser liberado o seu cadastro, nós temos em média 72 horas. Então 72 horas, o tempo mais ou menos máximo, não diria médio não, mas máximo de cadastramento. Dependendo da situação pode levar um pouco mais, mas em média de 48 a 72 horas para cadastramento. Nós estamos conversando com o professor e auditor fiscal, professor Eliezer Pinheiro, sobre o Simples. Você que é pequeno e microempresário, ou empresário individual, você anote todas as informações, ou então, durante a semana, pode enviar e-mail para nós, pode enviar um e-mail para economizando@fortalnet.com.br e você vai ter outras informações que sejam do seu negócio. Bem, eu gostaria de arguir ao professor Eliezer que a lei geral do Simples, ela foi, como o próprio nome está dizendo, muito geral, né? Toda a parte de regulamentação ficou a cargo, se não me engano, do Comitê Gestor do Simples Nacional, né? E apesar do fato de que a ideia é desburocratizar e permitir uma melhor formalização das pequenas e médias empresas, há um argumento, há uma reclamação que o Comitê Gestor é muito burocrático em termos de normatização da questão do Simples, né? Como é que fica, como é que está esse processo de emissão de normas do Comitê Gestor do Simples Nacional e até que ponto ele de uma certa forma, vamos dizer, esse princípio de desburocratizar, ele não foi ainda atingido de forma plena, aliás? Bom, uma das prerrogativas colocadas na lei é exatamente a criação dos comitês. Tem o Comitê Gestor do Simples e os comitês também que tratam de questões maiores. Mas o Comitê Gestor, que é uma espécie de comitê executivo do Simples, ele tem poderes normativos, sim. Ele edita normas, resoluções, recomendações, e é verdade o que se diz. Na verdade, nós temos uma economia muito dinâmica, nós temos uma evolução muito grande das atividades, e isso requer um aprofundamento maior. E hoje nós estamos efetivamente com mais de 80 resoluções já de 2007 para cá. Se você considerar, isso aí é um número razoável, mas eu costumo dizer que dessas 80, muitas são modificativas. Portanto, é interessante que as pessoas que militam no Simples Nacional tenham conhecimento básico de algumas dessas resoluções que são as mais importantes, como por exemplo a resolução 10, que trata do cálculo do imposto, a resolução 15, que essa tem que ser muito observada, que trata das exclusões, os motivos que levam a empresa a ser excluída do Simples. Existem 15 motivos e as empresas precisam atentar para esse fato, porque ela pode vir a ser excluída mesmo
achando que está trabalhando normalmente, mas está cometendo alguma infração e pode vir a ser excluída. Então nós temos ainda resoluções como a 30, que trata de fiscalização, a 51, que trata de cálculos também em relação ao Simples. Então, são resoluções mais importantes que elas têm que ser observadas. Aí eu diria que das 85, se nós observarmos umas 5 ou 10, já seria suficiente para entender o Simples. Ok. Professor, como o intuito do nosso programa é justamente abrir e esclarecer cada vez mais, é interessante que a gente bata um pouquinho nessa resolução 15. Porque às vezes, como a gente estava até discutindo aqui, o empresário em si, ele não toma conhecimento dessa dinâmica e, como você disse, ele pode achar que está trabalhando em conformidade com a legislação e não. Quais são assim, os principais pontos dessa resolução 15 que pode afetar o dia a dia do microempreendedor e do empreendedor de pequeno porte que possa excluí-lo do Simples? Né? Bom, o primeiro motivo de exclusão é no caso de ultrapassagem do faturamento. Então, existe a obrigação do próprio contribuinte de declarar mensalmente para efeito de pagamento e anualmente é uma declaração anual que ele remete ao fisco até o final do mês de março. Então, o que acontece? Se ele ultrapassar o limite, ou o sublimite, ele deverá comunicar ao fisco para ser excluído. Então, a não exclusão é o primeiro motivo de exclusão de ofício, a não comunicação. Outros motivos, eu poderia considerar 6 outros motivos principais, os outros são motivos referentes a impedimento, mas outro motivo, por exemplo, é ele não ter o livro caixa, que é uma obrigação acessória, simples, ele deve possuir o livro caixa. Outra possibilidade dele sair é se ele comprar mercadorias num volume superior a 80% do total das receitas, ou se as despesas dele ultrapassarem em 20% o total das receitas, o total das despesas do total dos custos e custos de despesa ultrapassarem em 20% das receitas. Então são alguns motivos que levam a empresa a ser excluída do Simples. Débitos também pode levar a empresa a ser excluída do Simples. Há uma discussão a nível de comitê gestor acerca da possibilidade de parcelamento dos débitos, que tem muitas empresas ainda com débitos tanto em relação ao Simples como débito no Estado ou município. As empresas que estão com débito no Simples, elas têm que ter cuidado, porque elas podem vir a ser excluídas de ofício pela Receita Federal. Então, é um outro problema que os contribuintes têm que ter um cuidado em relação a não ficar devendo. E aí há uma possibilidade, já esse ano está sendo discutida, disso vir a haver um parcelamento dessas empresas que estão inadimplentes. Se um pequeno empresário ele tem um cadastro comercial negativo, ele pode aderir ao Simples, pessoa física? Um dos requisitos para adesão é ele não ter débitos. Não ter débitos inscritos na dívida ativa, não ter débitos para com o Estado, o município ou a União. Então, como se trata de um benefício fiscal concedido para as empresas, no momento da adesão, no momento da opção que elas fizeram, elas deveriam estar sem débito com o Estado e só puderam aderir aquelas que estavam sem débitos. Isso fez com que muitas empresas se regularizassem para aderir ao sistema. Quais os tipos de incentivos? Ou será que existe algum incentivo para quem faz adesão ao Simples? Incentivos fiscais? Bom, em relação a quaisquer benefícios, eles foram com a própria lei complementar revogados. Então, todos os benefícios do Estado referente à lei, eles foram revogados com a lei do Simples. Porque, como se trata de um benefício abrangendo 8 tributos, já se considerava por si só um benefício fiscal que não poderia ser conflitante com outros benefícios, não poderia ter outros benefícios além desse. Mas além do Simples, todo mundo bate muito na questão do benefício tributário. Mas existem outros tipos de benefícios que estão na própria Constituição, e o benefício tributário ele foi apenas retirado, não foi retirado, ele migrou para dentro do sistema tributário nacional. Mas na própria Constituição permanecem os benefícios, como o benefício creditício, que ela tem benefícios em relação a créditos mais facilitados, ela tem o benefício previdenciário,
Tem o benefício trabalhista, que dá direito à chamada dupla visita, que a dupla visita significa dizer que, primeiramente, ele é visitado por um fiscal, o contribuinte é visitado, e aí ele